Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Eu gostaria de ler apenas um versículo, mas acho que fica melhor a gente ler um pouquinho mais. Versículo 1 a seguir diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Versículo 7 diz assim, olha: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, e havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes, que diz aí? É o amor. Amém? Essa é a palavra que eu quero ministrar nessa noite. Vamos fechar os olhos por um instante. Curva a sua cabeça. Senhor, fale conosco nessa noite. Esse é o momento da palavra ser ministrada. Eu te agradeço, Senhor, porque nós já fomos ministrados pelo início dessa palestra, pela dinâmica que foi feita, pelos louvores que aqui foram entoados, e eu te peço, Senhor, continue falando conosco. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor para a gente começar? Glória a Deus. Amém. Bom, eu escolhi esse texto do apóstolo Paulo. Eu particularmente, sou fascinado pelos textos de Paulo. Eu gosto de todas as cartas dele, né? Eu acho que um dos textos mais difíceis da Bíblia, eu costumo dizer nas aulas que um dos textos mais difíceis é a carta de Paulo aos Romanos, né? É bem complexo, mas eu gosto demais das cartas pastorais, das cartas que ele escreveu destinando às igrejas. E esta carta aos Coríntios, ela possui algumas características bem interessantes. Paulo escreve uma carta para uma igreja, que era uma igreja que tinha tudo para dar certo, uma igreja que tinha tudo para crescer, uma igreja que tinha tudo para prosperar naquele começo, que era uma igreja que tinha o principal, que era a presença do Espírito Santo. Então Paulo, ele escreve para esta igreja, que estava caminhando, que estava fluindo, mas era uma igreja que começou a se perder no caminho. Então a primeira carta de Paulo foi uma carta que ele escreve para corrigir esta igreja, ele escreve para exortar. E Paulo, ele foi um dos poucos autores do Novo Testamento que falou sobre casamento. Paulo foi um dos poucos. Nós temos Jesus falando sobre casamento, e na verdade Jesus foi interrogado acerca do divórcio, né? Quais eram os motivos que poderia uma pessoa se divorciar da esposa, né? Então Jesus foi questionado acerca disso,
E depois nós temos Paulo falando sobre casamento. E Paulo vai falar sobre casamento, vai falar sobre a importância do casamento, vai falar sobre a necessidade da unidade no casamento, vai falar da maneira que o esposo deve se relacionar com a esposa e também da forma que a esposa deve se relacionar com o esposo. Então ele vai escrever alguma coisa lá na carta aos Efésios, mas aqui em Coríntios ele vai realmente chamar a atenção. Ele vai falar sobre casamento. Paulo começa a trabalhar essa questão do casamento no começo da carta. E ele vai trabalhar alguns capítulos para justamente mostrar a importância daquela nova comunidade de gentios que tinham se convertido a Cristo, mas ainda estavam aquela comunidade estava cheia de influências do paganismo, da cultura grega. Então o casamento não tinha a mesma concepção que os judeus carregavam, desde o começo, desde Abraão, desde lá de trás. Então Paulo vai corrigir esta igreja, e ele vai mostrar a importância do casamento. Então a primeira carta ele vai falar sobre isso, depois ele vai falar acerca da ceia do Senhor, como um grande sacramento, a necessidade da igreja estar unida, e ele fala sobre os dons do Espírito. Ele começa a trabalhar a questão dos dons do Espírito, mostrando que não existia nenhum dom superior a outro. Vai falar sobre o dom de línguas, vai falar sobre a organização no culto, vai falar sobre profecias, até que ele chega no capítulo 13. E no capítulo 13, ele fala da supremacia do amor, dizendo que o amor é um elemento necessário para a igreja viver de forma saudável. Ele fala sobre casamento, e ele vai falar sobre o amor como elemento necessário para a sobrevivência de um casamento. Ele fala sobre o relacionamento da igreja com Cristo, e ele vai dizer que o amor é um elemento necessário para esse relacionamento da igreja com Cristo. Então Paulo, quando ele fala sobre o amor, ele coloca o amor em um patamar de destaque. Ele vai exaltar o amor, ele vai mostrar a supremacia do amor. E ele vai dizer que não adianta falar em línguas, ele vai dizer que não adianta falar em outras línguas, não adianta ter visões, não adianta profetizar, não adianta nada disso, se não existir o amor. Percebe que Paulo, quando ele fala sobre amor, ele mostra o amor justamente como esse grau de importância. E hoje nós estamos aqui para falar sobre casamento. E já foi falado do principal de um casamento. Foi falado aqui de um dos textos, eu gosto muito de fazer casamentos, né? Eu já até perdi as contas de quantos casamentos nós já ministramos, né? E um dos textos que eu mais gosto de usar para falar no casamento, no momento da cerimônia, é justamente o texto lá de Eclesiastes que foi citado aqui, que fala do cordão de 3 dobras, né? Que não se rompe, não se quebra com facilidade. E eu justamente uso muito esse texto para falar justamente sobre a presença do amor no casamento, na presença de Deus no casamento, amém? Esse texto que eu escolhi ler para vocês hoje, eu quero dar uma ênfase lá no versículo 7, não sei se a tua Bíblia ainda está aberta, mas o versículo 7 diz assim, Paulo falando sobre as características do amor, ele fala que o amor tudo sofre, fala que o amor tudo crê, ele fala que o amor tudo espera, ele fala que o amor tudo suporta. É um texto até um pouco perigoso quando a gente lê esse texto de uma forma sem pensar no que Paulo estava dizendo, porque algumas pessoas acreditam que dentro de uma relação de casamento a gente tem que suportar tudo, né? Tem que suportar tudo até as últimas instâncias, porque Paulo falou que o amor tudo suporta, mas não é bem por aí, mas também não é o assunto que nós vamos falar nessa noite. O que de fato Paulo está dizendo é que para nós suportarmos os momentos de crise, nós precisaremos cultivar o amor entre o casal. Quem entendeu, diga amém. Então, para suportar a crise, será necessário sim existir o amor entre o casal. Se não existe o amor, a gente não consegue viver o que Paulo apresentou aqui no capítulo de número 13.
Nós estamos num momento difícil. Todo mundo, acho que a palavra crise é uma das palavras mais faladas na nossa atualidade. Nunca se falou tanto de crise. E não é só Brasil, é nível mundial. Nós falamos de crise sanitária, nós falamos de crise financeira, nós falamos de crise na igreja, nós falamos de crise política, nós falamos de crise nos casamentos. Então percebe que desde quando começou a pandemia, a palavra crise tem sido a palavra mais falada. Nós estamos em crise, nós estamos passando por crise, porque a crise está tomando conta, porque os comércios estão fechando, porque as empresas estão fechando, porque as igrejas estão fechando, a crise tem tomado conta de tudo. Então a palavra crise é uma palavra que ela está na atualidade, mas crise sempre existiu. Crise sempre existiu. E o casamento é uma instituição onde todos nós aqui, todos nós que estamos presentes aqui, nós somos casados, e todos nós sabemos o desafio que é um casamento, e todos nós sabemos as porções de crises que nós já passamos para chegar até aqui. Aqui talvez tem casais que têm 1 ano de casado, 2 anos de casados, 5, de 10, de 20, de 50, não sei, mas todos nós aqui passamos por crise no nosso casamento. Seja uma crise de adaptação, seja uma crise quando tem o primeiro filho, ou quando chega o segundo filho, seja uma crise quando um não era ainda convertido, e teve crise por causa disso, crise financeira, a crise, dizem que depois de tantos anos tem aquela crise, 7 anos, depois de tantos anos também tem outra crise, todos nós sabemos muito bem o que é isso. E o que nos trouxe até aqui é justamente por acreditar que o amor de Deus nos uniu, e nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele tem, como foi feito aqui, na demonstração, Ele tem algo novo para o nosso casamento. E eu acredito totalmente nisso. E eu acredito, como alguém que é casado, eu acredito que Deus pode fazer o que fez aqui nessa apresentação. Quem crê, diga amém. Amém. Então, para nós pensarmos, eu destaquei algumas ideias. Eu já preguei aqui, acho que essa aqui não sei se é a terceira vez. As minhas pregações são muito simples, eu costumo dizer que quando a gente estuda para facilitar, não é para dificultar, é para fazer as coisas mais simples, Então as minhas pregações são muito simples. Quando eu recebi esse tema, eu pensei, gente, eu preciso falar sobre a importância do amor no tempo da crise. Bom, crise, não está especificando ali que tipo de crise, se é financeira, falou só crise. Então falei, bom, o que pode ajudar? Eu pensei exatamente isso, pastor, o que pode ajudar um casal a suportar a crise? E eu gosto de pregar, e eu gosto de pregar, eu uso muito acróstico para pregar. E ano passado eu não fiz encontros de casais ano passado na igreja, mas ano retrasado, eu fiz uma série de mensagens para casais, e eu me inspirei naquela flor de lótus. Não sei se você já viu a flor de lótus. Eu fiz uma série de pregações, está lá no YouTube, em cima da palavra lótus. Eu falei sobre palavras, ministrações para casais, e eu me inspirei em cada letra. E eu, quando olhei para a palavra amor, falei, vou preparar alguma coisa em cima da palavra amor, mas eu não achei muita coisa assim para falar, não que não tivesse, mas eu pensei na palavra em inglês, palavra love, daí tem mais coisa para falar, Então, para nós começarmos, eu quero falar de 4 coisas. Quantas coisas eu disse? 4. Bem simples, que justamente vai nos ajudar nos momentos de crises que todos nós podemos passar um dia. Se você estiver passando, vai te ajudar. Se talvez o teu casamento está tudo bem, pode ser que um dia você vai precisar aconselhar alguém.
Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então amém. Então a primeira coisa, que é a palavra L. O que ajuda um casal? Qual a importância do casal permanecer no amor no momento da crise? Primeira coisa, me baseei na letra L, que é a palavra lembrar. Olhe para a esposa, olhe para o seu esposo e diga assim: nós precisamos, mais alto, diga: nós precisamos lembrar. Amém? O que ajuda um casal a permanecer firme, unido no momento da crise? Primeira coisa é usar a memória, é lembrar. Mas lembrar do quê? Lembrar dos motivos das brigas não adianta, né? Lembrar daquelas brigas lá de trás. Tem casal que quando vai brigar lembra, mas você lembra aquela vez? Mas quando aconteceu isso? Em 1985, coisas lá de trás. Não é esse tipo de lembrança, mas é, em primeiro lugar, nós lembrarmos do motivo que nós nos unimos. Porque todos nós, se nós buscarmos no arquivo da nossa memória, do nosso casamento, nós vamos lembrar do motivo em que nós nos unimos como um casal. Se eu buscar no arquivo da minha memória, se a minha esposa buscar no arquivo da memória dela, nós vamos lembrar qual foi o motivo que nos uniu. Por que nós fomos até o altar de Deus, pedir para que Deus abençoasse a nossa união? Qual foi o motivo que nos trouxe a ser um casal? Então, quando eu trago na minha memória o motivo que nos uniu, isso fortalece. Porque não sei se você já teve experiência de estudar sobre a mente. A mente humana é algo fantástico. Existe algo muito perigoso na nossa mente, porque na nossa mente, no nosso pensamento, ele não sabe diferenciar o que é realidade ou o que é simplesmente um pensamento, algo que não é real. Então, por exemplo, quando nós estamos assistindo algo, nós estamos alimentando a nossa mente com aquilo que nós estamos assistindo, aquilo pode trazer malefícios para nós. Por quê? Porque na nossa mente ela não sabe diferenciar o que é realidade ou o que é ficção. Então, uma vez, por isso que faz mal nós ficarmos lembrando de confusões, de brigas que nós tivemos. Porque todas as vezes que você lembra, a tua mente faz você viver novamente aquilo. É como se você estivesse vivendo novamente. Agora, quando eu lembro na minha memória o que me uniu, é como se eu estivesse vivendo novamente aquilo que me uniu. Isso fortalece o meu casamento. Quem entendeu, diga amém. Isso fortalece o meu casamento. Então a minha mente, ela não vai saber diferenciar o que é fato, o que é fictício, o que está acontecendo de fato, o que é simplesmente uma lembrança, e eu vou reviver aquilo. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar foi do motivo que nos uniu. Em segundo lugar, o que nós devemos lembrar? Nós precisamos lembrar de bons momentos. Porque todos nós que estamos aqui, e não importa se você está bem ou se vocês estão em crise, todos nós já tivemos bons momentos no casamento. Ah, pastor, mas foram poucos. Mas nós já tivemos. Ah, mas foi lá no início. Não tem problema, nós já tivemos. E quando nós começamos a lembrar desses bons momentos que nós já tivemos, nós nos fortalecemos. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com dependente químico. Eu sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos. E eu atendo esposas que às vezes vêm com o marido para pedir ajuda, e às vezes o casamento tá por um fio, às vezes não tem mais sentimento algum. Por quê? Porque imagine só, né? A convivência não é fácil. Eu entendo essas esposas, não é algo fácil. E são esposas que às vezes chegam a desabafar dizendo: olha, eu nunca vivi momentos bons com meu marido, vivi lá no começo. Interessante isso. Quando você traz à memória esses momentos bons, isso ajuda a fortalecer o casamento, te ajuda a fortalecer, lembrar dos momentos bons, lembrar dos problemas, lembrar das crises, lembrar apenas
das brigas, isso não vai fortalecer. Agora, lembrar dos bons momentos, isso vai fortalecer o nosso casamento, porque vai nos fazer entender que aquilo que nós vivemos, Deus pode fazer, como foi dito aqui, Deus pode fazer algo novo, e nos fazer viver novamente os momentos bons no nosso casamento. Amém, queridos? Em terceiro lugar, nós precisamos lembrar do juramento que nós fizemos perante Deus. Eu tenho visto muitos casais dentro da igreja, eu falo porque eu sou pastor de uma igreja, então eu sei como é que é, e eu tenho visto muitos casais que simplesmente querem desistir do casamento. Mas por que você quer desistir? Porque nós estamos passando por uma situação, por isso, por aquilo, e começa a expor a situação, e às vezes, por nenhum instante, o casal lembra que foi feito um juramento perante Deus, que foi feito um propósito, uma aliança perante Deus, porque todos nós aqui, antes de termos uma aliança com a esposa, com o esposo, nós temos uma aliança com Deus. Amém, queridos? E a aliança é compromisso com Deus. E quando um casal esquece que a nossa aliança primeira não é com o outro, mas é com Deus, o casamento vai embora. Então, o que vai nos fazer permanecer firmes nos momentos de crise é lembrarmos que nós temos uma aliança com Deus, e que Deus está conosco, que nós somos com Deus como um cordão de 3 dobras. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Eu queria um copo com água, pode ser? Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, primeiro foi lembrar que pode ajudar, qual que é a importância do amor em tempos de crise, que pode nos ajudar no momento de crise. Primeiro eu falei sobre lembrar. Segundo lugar, ouvir, aprender a ouvir. Amém? Vamos falar com o esposo ou para a esposa? Diga assim: nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir. Mas, queridos, não é simplesmente fazer a escuta, não é simplesmente ouvir por ouvir, não é simplesmente você ouvir. Obrigado, meu irmão. Não é simplesmente você ouvir, porque ouvir, eu estar aqui no lado da minha esposa e ela falando para mim, não significa necessariamente que eu estou ouvindo o que ela está falando, ou que eu estou valorizando aquilo que ela está falando. Uma das palavras que foi utilizada aqui na simulação foi a palavra machucar, eu prestei atenção, a palavra machucar. E essa palavra machucar, na hora que eu ouvi, eu falei, isso é interessante, porque quando nós estamos machucados, quando você não está bem, quando você está machucado, você quer falar para outra pessoa, e o problema começa quando a outra pessoa, ela não dá atenção devida àquilo que te machuca. Eu lembro uma vez que eu fazia programa de rádio, eu tinha um programa diário, e eu estava no rádio um dia, e uma mulher me ligou desesperada, e ela queria falar comigo, ela queria o meu telefone para falar comigo, e o rapaz da produção lá passou o meu contato para ela, e ela me ligou, e quando eu ouvi aquela mulher no telefone, desesperada, eu fiquei preocupado, falei, deve ter morrido alguma pessoa, não sei, isso faz muitos anos. E ela chegou para mim, eu falei, irmã, calma, respira, irmã, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? E ela respirou, e ela me contou o que estava acontecendo. Ela falou, sabe o que é, pastor? É que o meu filho, a prefeitura, o estado, sei lá, mudou meu filho de escola, porque agora ele foi para tal série, então quando vai para tal série, muda de escola. E ao invés de enviar ele para a escola A, enviaram para a escola B. Certo, e aí, irmã? É isso, pastor. Mas é isso?
Falei, gente, e eu pensei comigo, é um desespero que eu falei, mas peraí, eu não entendi, irmã. Não, porque o meu sonho era que ele estudasse naquela escola lá e mandaram para lá. Eu não entendi a razão de tanto desespero. Eu não entendi a angústia daquela mulher. Eu conversei com ela, nem lembro que eu aconselhei ela, o que eu pude falar para ela, mas esse episódio marcou. E uma outra vez, uma criança pediu oração para mim, porque o passarinho tinha morrido. Eu falo assim, eu pensei, passarinho morreu, né? Mas é a dor daquela criança. Quem entendeu? Diga amém. Aqui está machucando. Então, às vezes, se eu não sento para ouvir a minha esposa, ou se a minha esposa não senta para me falar o que está machucando, se eu não considero a dor dela, e se ela não considera a minha dor, o meu casamento ele vai naufragar no meio da crise. Se tem algo que nós precisamos aprender, é aprender a ouvir. E não só ouvir, é ouvir de forma inteligente. Não é ouvir com o celular na mão, tá, pode falar que eu estou te ouvindo. Não é isso. Não é ouvir com a televisão ligada, tá, pode falar que eu estou te ouvindo aí, pode contar aí, eu estou aqui assistindo. Não é isso. Mas é parar para ouvir. Eu estou falando de casamento, mas isso é para filho também, porque às vezes nossos filhos, eu tenho 2 filhos, né, e estão numa fase de adolescentes agora, né. Então assim, é você parar e ouvir. É ouvir o que ele quer falar, é ouvir o que ela quer falar. Então todo casal, para sobreviver às crises que são naturais de um casamento, é necessário aprender a fazer a escuta. É ouvir, não apenas ouvir, mas é ouvir e corresponder à dor do outro. É desenvolver, uma outra palavra na moda, né? É você desenvolver a empatia. É você de fato se colocar no lugar do outro e tentar compreender a dor do outro. E se fosse eu no lugar dele ou no lugar dela, como eu me sentiria? Então, no meu ponto de vista, quando o casal aprende a ouvir, ele começa a se adaptar e sobreviver às crises naturais de um casamento. Quem entendeu, diga amém. O que mais nós precisamos ouvir? Nós precisamos ouvir o que o outro está dizendo que eu preciso melhorar, porque todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Eu acredito que isso serve para todos, né? Quem concorda, diga amém. Todos nós. E eu acho que a pessoa mais ideal para falar aquilo que eu preciso melhorar, eu ainda acredito que é minha esposa. E eu acho que eu também sou a pessoa ideal para olhar para ela e falar o que ela precisa melhorar. Qual que é o problema disso? O problema é que às vezes a gente não sabe como falar, não tem muito jeito para falar, e um outro problema é que às vezes a pessoa também não quer ouvir. Então a forma que nós falamos, a forma que nós entregamos para o outro a informação, isso também é muito sério, porque não adianta eu chegar e falar 1000 palavras aqui com agressividade, eu não vou ajudar em nada. É saber falar, para que o outro possa entender o que eu estou dizendo, para que possa existir a melhora, para que nós possamos sobreviver no meio da crise. Posso ouvir amém, queridos? Amém? Então eu acredito que todos nós precisamos melhorar. Na hora certa a gente deve falar de uma maneira certa, e nós aqui somos inteligentes. Quando a gente aprende a ouvir, nós melhoramos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Vou para a letra V agora, né? Em terceiro lugar, qual a importância do amor no meio da crise? Sobreviver numa crise. Letra V, vem de valorizar. Valorizar. Fala para o esposo ou para a esposa: eu preciso aprender a te valorizar mais ainda. Amém?
Eu sei que tem gente que já valoriza, isso é bom, né? Todos nós gostamos de ser valorizados. Todos nós. Do mais novo aqui ao de mais idade. Você se sentir valorizado é você se sentir reconhecido. Se existe algo que fortalece o casamento, é quando o outro valoriza, reconhece, elogia. Isso é valorizar. Quantos casamentos que começam a ter crise, isso principalmente no começo, né? Começa a ter crise, por quê? Porque um começa a falar de quando era a vida de solteiro, que minha mãe cozinhava melhor, que minha mãe lavava minha camisa melhor, que minha mãe passava melhor, que não sei o quê. Isso é muito sério. Às vezes não valoriza o esforço do outro, a dedicação do outro. E valorizar não é valorizar apenas os grandes presentes, as grandes ações, é valorizar as mínimas coisas. Isso é muito sério. Existem casamentos que entram em crise, por quê? Porque o outro não valoriza nada, o que a esposa faz, não valoriza, não reconhece nada. Isso é triste, é ou não é verdade? Quem concorda, diga amém. Isso é muito triste, porque eu posso fazer tudo, eu posso me dar, eu posso fazer o meu melhor, eu posso me dedicar no melhor, o meu melhor, e a outra pessoa vai olhar o que eu não fiz e vai desvalorizar tudo o que eu fiz. E qual a motivação que eu vou ter para fazer de novo? Nenhuma. Você não reconhece o que eu fiz, você não valoriza o que eu fiz, você não valoriza as minhas qualidades, as minhas habilidades. Porque pode ser, né, que a tua esposa, pode ser que o teu esposo não tenha todas as qualidades que você gostaria que tivesse, mas tem as qualidades, tem aquilo que nós devemos valorizar no outro. Porque eu também não tenho todas as qualidades que a esposa gostaria que eu tivesse, eu não tenho, mas eu tenho as minhas, e aquilo que eu tenho como qualidade deve ser valorizado, como eu também devo valorizar a minha esposa. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Isso tem que mudar na gente, isso tem que mudar. Nós precisamos reconhecer. O funcionário quer ser reconhecido na empresa, o aluno quer ser reconhecido na escola, na faculdade, o filho quer ser reconhecido, né, como um bom filho, o obreiro quer na igreja também o reconhecimento, porque faz com amor, com dedicação. E no casamento? E o mais impressionante é que às vezes reconhecemos do outro lá de fora, reconhecemos do amigo, reconhecemos do vizinho, reconhecemos da pessoa do trabalho, mas e o esposo e a esposa que está ali todos os dias? Então a letra V é de valorizar, é de reconhecer. Posso ouvir um amém, queridos? É enxergar as qualidades, valorizar as qualidades. É valorizar, em segundo lugar, é valorizar todo o nosso histórico. Todo o nosso histórico. De vez em quando me pego conversando com a minha esposa, e nós já passamos por cada uma, gente, né? Imagine só você conversar com a tua esposa aí, cada coisa vocês já superaram, é ou não é verdade? Os meus pais, né? Os meus pais que têm quase 50 anos de casados, tantas coisas eles valorizam, eles já superaram, tantas histórias. Tem história dos meus pais, eu já ouvi 1000 vezes, né? Mas são histórias que eu acho tão maravilhosas. Por quê? Superação. Minha mãe veio lá do interior de Minas, meu pai veio lá do Panamá, outro país, se uniram aqui, começaram do zero e foram. Olha que história maravilhosa. Isso tem que ser valorizado, queridos.
Casamento sobrevive quando nós valorizamos a história do nosso casamento. Nós já passamos por várias e vamos passar por essa e vamos superar essa também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Daí, para completar a palavra, eu escolhi na letra E, para formar a palavra love, amor. A letra E, eu pensei comigo, né? Eu preciso encerrar com chave de ouro, né? Importante fechar direito. E eu olhei para o texto de Paulo, e nesse texto de Paulo, na verdade, Paulo, quando ele está falando aos Coríntios, ele fala também sobre a vinda de Cristo. E quando ele fala sobre a vinda de Cristo, os capítulos que vão seguir agora, ele fala da vinda de Cristo, que nós não devemos ter tristeza, mas nós devemos ter alegria com a vinda de Cristo, amém, queridos? E uma das coisas que ele fala sobre a vinda de Cristo é a esperança que nós precisamos ter acerca da vinda de Cristo. E esse capítulo 13, Paulo também fala sobre esperança, a importância da esperança. Então, a última palavra para nós fecharmos, o que faz um casamento sobreviver no período da crise, é nós olharmos para o nosso casamento com esperança. Quem entendeu, diga amém. Esperança. E esperança é nós criarmos a expectativa, porque aos nossos olhos, quando eu vi aquele copo todo picotado, eu falei, mas não tem como encher mais, acabou. Eles colocaram outro copo, a presença de Deus, daí deu certo. Então a esperança, nós acreditarmos que pode mudar, nós acreditarmos na ação de Deus, nós acreditarmos na ação do Espírito Santo, porque nós oramos pelo nosso casamento, nós oramos, nós acreditamos que Deus pode fazer. Mas tem momentos que o casal não consegue nem orar junto. Tem momentos que o casal está vivendo uma desunião tão grande, que imagina orar junto, mas nem orar junto. Mas ainda assim nós devemos orar pelo nosso casamento. E orar acreditando, e aqui eu já quero encerrar, orar acreditando, tendo esperança, que Deus pode curar, que Deus pode restaurar, queridos, que Deus pode fazer grandes obras, grandes coisas. Eu sou uma pessoa que eu me considero de fé, eu tenho fé em Deus. Eu já lidei com meu pai desenganado, 21 dias em coma. Eu já lidei com pessoas que estavam praticamente mortas e Deus ressuscitou. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito, que Deus pode levantar um morto, ressuscitar alguém que está lá entubado. Eu acredito. E eu acredito que Deus pode curar um casamento. Eu acredito que Deus pode restaurar um casamento. O que faz um casamento sobreviver aqui, na crise, é acreditar naquilo que Deus pode fazer. E Deus pode. Deus pode quebrar o coração de pedra. Deus pode converter o coração de um para o outro. Deus pode reacender a chama de um casamento, e esse casamento ser muito melhor do que já foi um dia lá atrás. Deus pode fazer isso. Então a esperança, a fé, nós precisamos ter. Ainda que a tua esposa não tenha, ainda que o teu esposo não tenha, permaneça você na fé, na esperança, porque Deus, Ele pode restaurar e fazer uma obra maravilhosa no seu casamento. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor por isso, aleluias, glória a Deus, amém. Então ter a esperança do que Deus pode fazer, ter a esperança de que Deus pode cumprir, ou melhor, que Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida. E quando nós nos alimentamos dessa esperança, o nosso casamento está apto a sobreviver aos momentos de crise. Um casamento feliz, bem sucedido, não é um casamento que não tem crise, mas é um casamento que
sobrevive às crises. Então os casamentos durante essa pandemia, quantos casamentos acabaram, né? Quantos casamentos acabaram? Só que outros se fortaleceram na hora da crise. Teve gente que perdeu o emprego na crise, na pandemia. Só que esse casal se uniu mais ainda. Teve casamentos que alguém desenvolveu um problema de saúde e o casamento se fortaleceu por causa disso. Alguém ficou com depressão, alguém ficou com ansiedade e o casamento se fortaleceu por causa disso. A crise, ela não tem todo o seu negativo não, ela pode unir mais um casal. Então eu creio que o amor de Deus que está sobre as nossas vidas, esse amor vai nos unir. Não perca esperança no teu casamento, não perca. Pode ser que alguém olhe para você e falou, não tem jeito. Deus, ele pode dar jeito. Que Deus abençoe. Amém? Vamos dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor. Ô glória. Nós gostaríamos